O nome dessa técnica que eu acabei de tocar se chama Harp Harmonics ou Harmônicos em Cascata. E para você conseguir tocar ela, você precisa seguir basicamente 5 passos. E eu preparei para você um tutorial aqui com esses 5 passos. E mais do que isso, deixei aqui na descrição um material de apoio para você acompanhar a aula, beleza? Então bora lá! O primeiro passo que a gente precisa saber é fazer um harmônico natural no violão. Então basicamente harmônicos naturais, como o próprio nome diz, é um harmônico que está naturalmente ali disponível para a gente no violão. Então se eu encostar o meu dedo na casa 12, mais especificamente sobre o 12º traste, e traste é esse metalzinho que divide as casas, então eu vou posicionar aqui em cima e vou levemente encostar, eu consigo esse som aqui, que é o som do harmônico natural. Eu consigo esse mesmo som em outras posições, e esse som surge quando eu divido a corda do violão, então pense na medida inteira da corda em algumas partes. Se eu dividir em duas, eu tenho exatamente essa 12ª casa, então a mesma distância que eu tenho para cá, eu tenho para cá. Então se eu dividir em 3, eu tenho um aqui na 7ª casa, mas eu também tenho um aqui na casa 21, que tem o mesmo som, as mesmas notas, porque é o mesmo tipo de divisão aqui de casas do instrumento. Se eu continuar fazendo divisões, então se eu dividir em 4, eu vou ter um aqui na casa 5. E esse da casa 5, ele é 1/8 acima desse da casa 12, as mesmas notas, porém mais agudas. E a gente consegue repetir esse da casa 5 aqui na casa 24. Obviamente que aqui no meu violão eu não tenho a casa 24, mas não importa a casa em si, importa é as medidas de corda. Então se eu basicamente posicionar meu dedo aqui junto à boca do violão, um pouquinho para dentro, eu consigo fazer esse mesmo som. E se você for dividindo, você vai conseguir outros harmônicos, mas o que mais nos interessa aqui, basicamente, é os harmônicos da casa 12 e da casa 7. A segunda etapa seria a gente aprender a fazer um harmônico artificial. Então o harmônico artificial é o seguinte: eu vou posicionar meu dedo, por exemplo, em alguma casa, que eu vou posicionar na primeira casa aqui do violão, e eu vou contar 12 casas para frente. É a mesma lógica do harmônico natural, só que eu vou induzir ele, né? Então eu vou ter que utilizar um pouco mais de técnica para conseguir reproduzir esse som. Então basicamente eu vou apertar a primeira casa e eu vou contar 12 casas para frente. Então vai ser a casa 13, eu estou na primeira, eu vou para 13, e no 13º traste eu vou posicionar meu indicador da mão direita. Então vocês podem ver como é que eu posiciono ali, bem em cima do traste. No mesmo esquema que eu fazia aqui com o meu dedo esquerdo, eu vou fazer agora com o meu indicador da mão direita. E com o meu polegar eu vou tocar a corda atrás do indicador. Então eu estou posicionando na mizinha, eu vou tocar a mizinha com o meu polegar. Vai ficar assim, ó. Então se eu fizer isso para qualquer uma das casas, então eu posso fazer para 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, eu consigo fazer um harmônico artificial. Então é bem legal para a gente conseguir fazer o Harp Harmonics, a gente conseguir fazer isso com acordes com pestana, né? Então basicamente se eu posicionar aqui uma pestana na casa 3 e pensar 12 casas na frente, eu consigo gerar os harmônicos dessa casa específica. Então basicamente se eu for tocando corda a corda, eu consigo gerar esses harmônicos. Se eu posiciono aqui na casa 5, eu penso 12 casas para frente, na casa 17 eu consigo também fazer esses harmônicos. Se eu posicionar aqui na casa 7, na casa 19, eu consigo fazer os harmônicos. E se eu posicionar aqui na casa 9, eu também consigo fazer os harmônicos dessa casa específica. O terceiro passo seria a gente mapear melhor esses harmônicos aqui na mão direita. Então a gente precisa enxergar o mesmo shape que a gente faz aqui, nessa região aqui. Então quando a gente faz uma pestana é fácil, porque a gente sabe que vai ser tudo em linha reta. Mas se eu fizer, por exemplo, aqui um shape de Fá, já vai ser um pouco diferente o desenho, né? Então eu tenho que pensar exatamente como se eu tivesse um Fá aqui na frente, e no traste, um pouco na frente da casa específica de cada nota, eu vou tocar meu harmônico. Então eu vou tocar aqui um Fá, e aqui na frente eu vou tocar como se eu estivesse imaginando um Fá desenhado aqui. Então ele vai ficar um aqui na casa 15, 14, 13, 13. Então eu fiz a conta de 12 casas para frente de cada uma dessas notas. Se eu fizer aqui, por exemplo, um Fá com baixo em Lá, né? Porque aqui eu tenho um Lá, então ficou uma inversão. E eu tocar aqui eu vou ter que pensar 12 casas na frente. Então eu vou pensar em 19, 17, 18 e 17. Então vai ficar 19, 17, 18, 17. E por fim, se eu fizer aqui um Fá, por exemplo, com baixo na quinta, né, que é um baixo em Dó, eu consigo, pensando na casa 22, 22, 22 e 20, fazer esse mesmo tipo de harmônico. Então um exercício legal para você é você fazer essa sequência, né? Então
depois fazer aqui na frente e depois fazer aqui na frente. É importante você saber que às vezes ele dá uma falhadinha, mas tudo bem, você com o tempo vai melhorando. E eu, inclusive, que toco há muito tempo, também tenho dificuldade, então é normal. O quarto passo já seria especificamente a gente fazer a técnica do Harp Harmonics, ainda um pouco crua, mas já consegui fazer ela de uma maneira interessante. Para a gente fazer isso, eu vou falar para você colocar primeiro o seu capotraste aqui na quinta casa, para não forçar tanto o dedo, porque como você vai ter que treinar bastante, se você ficar fazendo muita pestana vai doer um pouco a sua mão. Então eu vou colocar meu capotraste aqui na quinta casa, certificar de que ele está suando bem, né? E vou pensar aqui na casa 17, que é 12 casas para frente, para fazer o movimento do harp harmônico. Então basicamente o harp harmônico é o seguinte: eu toco um harmônico aqui com o meu dedo na casa, por exemplo, 17, na misona. E duas cordas abaixo eu vou puxar a nota solta sem harmônico. E você pode para isso usar tanto o anelar como o mindinho da mão direita. Então eu toco na 17 aqui com o indicador e eu especificamente escolho o mindinho, eu toco com o mindinho aqui na corda Ré solta. Então ele fica... Eu vou fazer a mesma coisa para as cordas de baixo. Então eu vou tocar aqui na corda 5 e depois eu vou tocar na corda Sol solta. Depois eu vou tocar na corda Ré, corda 4 e depois na corda Si solta. E depois na Sol e Mizinha. Então o movimento fica assim, ó. De novo. E se eu for e voltar, depois que você treinou bastante com o capotraste, você pode tirar ele e tentar fazer com a pestana. Agora você já tem um pouco mais de experiência, não vai forçar tanto o seu indicador. Então posiciona o seu indicador na casa 5 e tenta fazer o movimento. Vale lembrar que você não precisa necessariamente de uma dedeira para fazer essa técnica, mas em alguns casos ela pode ajudar. O quinto e último passo seria adicionar alguns pull-offs para deixar um pouco mais interessante e também utilizar até uns harmônicos naturais para incrementar aqui a nossa tocada. Então basicamente se eu fizer aqui uma pestana na casa 7, vou pensar 12 casas na frente, então vou para a casa 19. Então basicamente eu vou tocar um harp harmonics normal, só que quando eu chegar na corda mizinha eu vou fazer um pull-off da 9 para 7. E eu vou subir para cima, fazer a mesma coisa da 9 para 7. Então ele vai ficar mais ou menos assim, ó. E eu vou fazer isso algumas vezes, então vai ficar... Então tocando o trecho com esse acorde específico vai ficar... A gente poderia fazer, por exemplo, ainda um segundo acorde, esse diminuto aqui, só que para fazer ele a gente vai utilizar dois harmônicos naturais. Então, da mesma forma que eu consigo fazer os harmônicos naturais com a mão esquerda, eu também consigo fazer aqui com a mão direita, né? Na casa 19 especificamente a gente vai utilizar esse para fazer. Então, basicamente eu vou fazer um diminuto, eu vou tocar um harmônico da 19 aqui natural, depois eu vou puxar a corda Ré, vou tocar de novo o 19 aqui natural da corda 5, vou puxar a Sol, e depois eu vou seguir com harmônicos artificiais pensando 12 casas para frente do shape. Então basicamente eu vou ficar com as 6, 7, 6, 7. No caso 12 casas para frente, ele vai ficar 18, 19, 18, 19. Então vai ficar... E se você gostou do vídeo, deixa um like e se inscreve aí, beleza? Tamo junto!